Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui nós mais uma vez no canal da Iadal Messias para juntos aprendermos aqui em mais uma lição bíblica da classe juvenis, uma faixa etária de 15 a 17 anos. Nesse trimestre nós estamos estudando Jesus e o Reino de Deus. Mais especificamente neste dia, nesta lição, estamos aqui abordando o tema de 19 de abril de 2020, conhecendo o caráter de Jesus. Um tema que mexe com o nosso interior, porque nós não estamos falando do nosso caráter, nós não estamos falando do caráter de qualquer pessoa, mas nós estamos, ou melhor, vamos abordar aqui o caráter do Mestre Supremo, Jesus Cristo. Também pedimos a vocês que curtam aí o nosso vídeo, que vocês comentem, deem sugestões, também compartilhem com as pessoas que você conheça, para que este vídeo venha alcançar vidas e edificar vidas, né? Não se esqueça também de ativar aí o seu sininho, para que quando postarmos assim algum assunto novo, outro vídeo novo, né, vocês possam estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal da Iadal Messias. Então, vamos aqui ver hoje um pouco acerca do caráter de Cristo e da missão de Jesus. Então, o texto bíblico em classe que a lição vai nos trazer, o texto áureo, melhor dizendo, se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta mais precisamente, no capítulo de número 2 e o versículo 16, que vai nos dizer assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então, esta é uma pergunta que o apóstolo Paulo faz à igreja de Corinto, que logo mais no decorrer da aula nós vamos aqui ver alguns aspectos concernentes a esse texto que Paulo cita, né? Que na verdade foi uma citação esse começo. Nós vamos encontrar aí no livro do profeta Isaías. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é o caráter e a missão de Jesus Cristo. Primeiramente, o que é o caráter? Segundo o dicionário Aurélio, são traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, de um grupo ou de um povo. No grego, nós vamos ver que esse significado ele vai um pouco mais além, ele avança um pouco mais, porque ele vai dizer assim: caráter é um sinal gravado, é uma marca das pessoas. Então, realmente, nós sabemos disso, porque ao nosso ver, ao nosso analisar, quando nós estamos olhando, por exemplo, algumas pessoas, olhando até para nós mesmos, né, nós vamos ver que o caráter, de forma geral, possamos dizer assim, é a essência de um indivíduo. O caráter é a identidade de alguém. E na Bíblia Sagrada não é diferente. Vamos aqui olhar alguns exemplos concernentes ao caráter. O primeiro exemplo que eu quero aqui abordar com vocês se encontra no livro de 2 aos Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 8 e 9, os versículos de 8 e 9, que diz assim: e sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Então nós vemos aí o exemplo de uma pessoa confessando o caráter de outro, dizendo: este homem que passa aqui sempre é um santo homem de Deus.
Como tem sido as pessoas observando o seu caráter? Elas podem confessar que você é um homem, que você é uma mulher de Deus? Ou será que elas estão distorcendo, ou até mesmo você distorcendo o caráter que há dentro de você, a essência que há dentro de você, e principalmente a essência de Cristo que está dentro de nós, através do Espírito Santo? O segundo exemplo que eu quero trazer aqui para vocês se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 19 e o versículo de número 7. Então, no primeiro exemplo nós vimos um exemplo de um bom caráter. Agora aqui, na história de Zaqueu, nós vamos analisar um exemplo de um mau caráter. Versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O testemunho das pessoas acerca do caráter de Zaqueu. Jesus entrou na casa de um homem pecador. Então, este era o caráter que as pessoas observavam a Zaqueu, porque Zaqueu fazia parte dos publicanos, ou seja, dos cobradores de impostos, e eles extorquiam o povo de uma forma absurda. E então isso fez com que demonstrasse o caráter de Zaqueu. Mas por fim, eu quero aqui trazer para você e dizer para você que Deus, ele muda o caráter das pessoas. Ele muda, ele transforma. Na lição passada nós observamos que Jesus, ele transformou a água para o vinho. Isso ele marcou então o início de um ministério de transformações. E Jesus Cristo, sendo Deus, ele transforma o caráter das pessoas. Quer ver um exemplo? Vamos abrir aí em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículos 21 e 22, que vai nos dizer: todos estes que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. Então nós vemos aí Paulo, um homem que era perseguidor do Evangelho, um homem que prendia, feria, espancava os cristãos, um homem que, digamos no popular, detestava os crentes. Mas Jesus teve um encontro com Saulo quando ele ia a caminho de Damasco para assim prender os cristãos. Ele teve um encontro e Jesus transformou o caráter de Saulo. Ele passou de perseguidor para perseguido. Ele passou de uma pessoa que detestava o Evangelho para uma pessoa que confessou com obras, com palavras, com a vida, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que somente nele há salvação. E a prova disso também é que Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Então nós vamos ver aí que Deus, ele muda o caráter das pessoas. Eu não sei qual é o seu caráter, mas se o seu caráter for um caráter mau, saiba que se você se dobrar como Paulo se dobrou diante de Jesus e confessar a Jesus como Senhor, como Paulo também confessa lá em Atos 9, você vai ter o caráter transformado, forjado por Deus, por Cristo. Então, essa lição dos juvenis, desde o início, essas 3 lições que nós estamos abordando hoje, aqui estamos na terceira, nós vamos observar que a lição fala do caráter e da missão de Cristo. Na primeira lição, o caráter de Cristo é marcar pessoas com a sua presença. A missão de Cristo é levar
a mensagem das boas novas, começando na Galileia e consumando a sua missão em Jerusalém. Na segunda lição que nós vimos, o caráter de Cristo é a humildade, porque ele, sendo Deus, se fez homem. A missão de Cristo não é só trazer a palavra de Deus, mas mostrar que ele é a própria palavra. Nessa lição de hoje, o caráter de Cristo é um caráter admirável e é um caráter que nos ensina. Exemplo é o que Cristo mostra para as nossas vidas. Ele foi o próprio exemplo. E a missão de Cristo nessa lição é nos ensinar o amor, a relação, a comunhão, a humildade com o próximo e com Deus. Então, vamos aqui analisar o caráter de Jesus segundo o texto bíblico em classe que nós temos de Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Vamos ler o texto. Paulo disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, glórias a Deus por este texto que Paulo nos deixou escrito através da inspiração do Espírito Santo. Então, nós vamos ver também ao decorrer desta lição o que é esse sentimento que Paulo está descrevendo aqui, mais precisamente no último tópico que iremos analisar. Mas eu trouxe aqui também algumas anotações concernentes às traduções bíblicas que falam acerca deste sentimento. Na nossa tradução tradicional, possamos dizer assim, na Almeida Revista e Corrigida, esse sentimento está ligado à sensibilidade. Na NVI e na Bíblia Viva, nós vemos lá escrito não sentimento, mas atitude, ou seja, um comportamento ditado por disposição interior. Na nova tradução da linguagem de hoje, está lá escrito pensar, ou seja, exercer a capacidade de concepção. E na Bíblia King James está escrito mente, que é uma parte ligada à inteligência. E quando nós vamos esmiuçar essa palavra inteligência, inter, dentro, legios, ler, acione, ação, nós vamos ver que é ler dentro da situação e exercer uma ação. Aqui nós podemos aplicar algo para nossas vidas. Como nós estamos lendo a situação que estamos enfrentando? Como nós estamos observando todo o contexto que está à nossa volta? Nós estamos lendo de forma correta? E se nós estamos lendo, nós estamos extraindo algo para a nossa vida? E consequentemente nós, com essa leitura, estamos praticando algo, ou seja, pondo em prática uma ação? Então, nesse contexto, o sentimento aqui que Paulo vai nos trazer é o que está no próprio texto. Vamos lá abrir novamente aqui em Filipenses, no capítulo 2. O primeiro sentimento, ou melhor, as características desse sentimento, deste pensar, desta atitude, deste comportamento de Cristo, está no versículo 6. Observa aí,
que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não foi um usurpador. No versículo 7 nós vamos analisar que este sentimento é de um simples servo. No versículo de número 8 nós vamos observar esse sentimento como humildade, obediência e foco na missão. E o foco na missão de Cristo era a cruz para trazer a redenção para a humanidade. Você está agindo em obediência? Está agindo em humildade? E você tem guardado dentro do seu coração qual é o foco, qual é a sua missão aqui na terra, o que Deus colocou em suas mãos? Faça como Cristo fez, porque o texto está dizendo: vocês devem pensar como Cristo pensou, vocês devem ter atitudes de como Cristo teve atitudes. Então, você está com foco na sua missão? Outra coisa, o que Deus fez a Cristo por conta desse sentimento foi primeiro no verso 9, melhor dizendo, deu um nome para Jesus sobre todo nome, deu autoridade a Jesus, no verso 10, no verso 11 ele foi conhecido como Senhor, ele teve o senhorio. Mas nós temos aí também algumas características que a lição vai nos trazer acerca de Cristo. A primeira se encontra no Evangelho de João 13:1, Jesus é amoroso. Em Mateus 9:4, ele é observador e conhecedor dos corações. Em Mateus 9:36, ele é movido por compaixão. Em Mateus 11:29, ele é manso. Em Mateus 22:15 ao 18, ele é sábio. Em Lucas 9, do 46 ao 56, ele é paciente. Em João 11:33, ele é sensível. Em Filipenses 2:8, ele é humilde. Em Hebreus 2:17, ele é misericordioso. Em Hebreus 5:8, ele é obediente. 1 de Pedro 2:21 ao 24, ele é justo. 1 de João 3:3, ele é puro. Apocalipse 1:4 e 5, ele é fiel. E também nós observamos aqui algumas características de Cristo. Ele era comunicativo e cativador, como nós vamos observar aí, a sua amizade, a sua proximidade de pessoas como Lázaro, Marta e Maria, dos seus discípulos também. E como nós falamos, ele tinha como caráter dele o foco nas prioridades. Nós vamos observar que também a psicologia vai nos dar algumas personalidades, e talvez você fique se perguntando: mas qual é a minha personalidade para eu ter esse caráter? Já vou dizer aqui para vocês, e vocês vão ver aí também qual vocês vão melhor se encaixar, né? Colérico, que são os produtores, os construtores e líderes. E quais são as qualidades dessa característica, dessa personalidade de uma pessoa colérica? Energética, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. E quais são as inqualidades? Os defeitos são iracundo, sarcástico, impaciente, prepotente, intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Nós temos também a personalidade sanguínea, a pessoa sanguínea. Eles são os atores, vendedores e oradores. E quais são essas qualidades? Comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, bom companheiro, compreensivo e crédulo. E os seus defeitos, pusilânime, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. Os traços de uma pessoa fleumática, que são os diplomatas, administradores, professores e técnicos. Ele é calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. E os seus defeitos, seus contrapontos: calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido e desmotivado. E por fim, o melancólico,
que são os artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. Quais são as suas qualidades? Habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal e dedicado. E seus contrapontos são egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Então nós temos esses traços aí de personalidades, de características que nos geram caráter, que a psicologia nos dá. Então eu quero desafiar você aqui nesse vídeo, se você até então não sabia qual é a sua personalidade, a deixar aí nos comentários para você, se você não sabia ou se você sabia quais são os seus traços de uma pessoa colérica, de uma pessoa sanguínea, de uma pessoa fleumática ou de uma pessoa melancólica. Então eu desafio você a deixar aí nos comentários isso aí. Então a missão de Cristo nós vamos resumir em uma simples, mas poderosa palavra: cruz. Esta foi a missão de Cristo. Então também aqui eu quero propor para você a fazer uma análise introspectiva de dentro de você, para você analisar qual é o seu caráter e buscar entendimento de qual é a sua missão, se assim você não sabe. O segundo tópico que nós vamos abordar aqui é: quem é o teu próximo? Cristo, ele trouxe isso de uma maneira simples para nós, através das parábolas. E as parábolas são histórias simples do contexto das pessoas que trazem lições profundas para a vida. Nós vamos observar um exemplo na parábola do bom samaritano. Vamos abrir em Lucas capítulo 10, do versículo 30 ao 37, aí, onde está assim descrita esta parábola, que vai tudo começar por conta de uma pergunta que fizeram a Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Isso no versículo 29. Então aqui é o próximo, e Jesus vai narrar a história. Creio que os irmãos conheçam bem essa história, que havia um homem que estava descendo para Jericó, e ele foi apanhado por salteadores e despojaram ele, e ele ficou caído, como meio morto. E passou um sacerdote e passou de largo, passou um levita, passou de largo, mas aí veio um samaritano e o ajudou e atou as suas feridas e derramou azeite e vinho sobre essas mesmas feridas. Então aqui é o próximo que nós não conhecemos, que o samaritano, o texto não diz que ele conhecia essa pessoa que estava caída. Então qual é o seu relacionamento com as pessoas que você não conhece, que estão distantes? Mas eu não entendi ainda o que é isso. Quais são essas pessoas que estão distantes? O texto vai nos dar traços, melhor dizendo, desta pessoa. Vamos abrir a Bíblia novamente em Lucas capítulo 10 e dizer quais são os traços dessa pessoa. Está no versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. A primeira coisa aí das pessoas que estão descendo na vida. A segunda coisa: e caiu, as pessoas que estão caídas no caminho, os quais o despojaram, as pessoas que estão ou que tiveram as coisas da sua vida tiradas, elas ficaram, permitam-me a expressão, nus, né? Outra coisa aqui, ó, e espancando as pessoas que estão sendo massacradas pelas adversidades, ou até mesmo por pessoas, se retiraram deixando o meio morto, as pessoas que estão quase à beira da morte. E aqui falo eu nesse sentido, de um sentido espiritual, de pessoas que estão descendo espiritualmente em vez de crescer, de pessoas que estão caídas à beira do caminho, no seu trajeto, de pessoas que foram despojadas, que tiveram seus sonhos tirados por alguma coisa, de pessoas que foram espancadas, que foram difamadas, que foram humilhadas.
e de pessoas que estão quase morrendo espiritualmente, estão meio mortos. Então nós devemos ter a atitude. Jesus vai perguntar lá no versículo 36: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então nós devemos ter essa atitude de um bom samaritano, de ajudar as pessoas que estão perecendo, ajudar as pessoas que estão precisando. Outra passagem é do credor incompassivo, em Mateus 18, do 23 a 35. Não vamos ler para ganharmos, de certa forma, tempo, mas depois você dê uma analisadinha aí. Então, na parábola do bom samaritano, nós falamos de pessoas, de próximos que não conhecemos. Nessa parábola do credor incompassivo, do próximo que conhecemos. Por quê? Porque Jesus vai contar aqui que um certo homem devia ao rei, o servo devia ao rei, e então o rei manda que prendam ele, toda a sua família e seus filhos para pagar, e vendam para pagar a dívida, e ele clama por misericórdia e o rei perdoa a dívida. Depois esse cidadão, quando sai da presença do rei, ele encontra uma pessoa que devia a ele, e a pessoa disse a mesma coisa que este servo disse ao rei, este conservo disse ao servo, pedindo misericórdia, e ele não quis saber, e lançou na prisão. E o rei, quando soube disso, mandou trazer e disse: eu não perdoei você, porque você não perdoou, este cidadão também, parafraseando claro aqui. Então aqui são pessoas que estão próximas de nós, que às vezes nós não queremos usar de misericórdia com este próximo que está perto de nós. E também, por fim, a parábola do filho pródigo, que nós temos aqui como lição, que está em Lucas 15, do 11 ao 32, o próximo, que é o nosso irmão. O irmão, quando viu o seu irmão regressando, ele teve a infelicidade, ele foi infeliz, porque ele começou a questionar, ele começou a murmurar, ele começou a ficar desapontado, porque tudo isso por conta, digamos assim, da vitória do irmão ter voltado. Então, como tem sido a sua relação com as pessoas que você não conhece, que estão distantes? Como tem sido a sua relação com pessoas que conhecemos? E como tem sido a sua relação com o seu irmão? Dentro da sua casa, na igreja, entre outros lugares. E como é que Jesus, vamos ver agora como é que Jesus se relacionava com o próximo. Em Lucas 8, do 43 a 48, ele se relacionava com compaixão. Em João 13, 5, ele se relacionava com humildade. Em Lucas 22, ele se relacionava com verdade. Em Lucas 11, ele se relacionava com as pessoas com sensibilidade. Você tem agido com compaixão com as pessoas? Você tem sido humilde com as pessoas? Você tem agido com verdade, não sendo hipócrita e falando também a verdade para essa pessoa? Porque muitas vezes nós pensamos que por uma pessoa ser amigo nosso, ser próximo da gente, a gente não deve falar a verdade. Não, nós devemos sim, se ele estiver indo por um caminho que não deve, nós devemos vermos o que ele está fazendo, ir lá, trazer a palavra da verdade. Por mais que doa, mas a palavra nós sabemos que ela traz o bálsamo também para as nossas vidas. Então vamos ver agora aqui o terceiro tópico, a relação, que inspira do pai e filho. Pai e filho, uma relação que nos inspira. Aqui está falando de Deus e de Jesus. E o que é que nós aprendemos com isso aqui? Que Jesus, ele sempre procurava, quando você vai olhar as escrituras, o diálogo com Deus. Ele sempre estava submisso à vontade de Deus. E ele sempre pediu apoio a Deus, ao Pai que lhe enviou. Segundo, Cristo obedecia e era submisso ao seu Pai. João 3,16. Nós vamos observar isso aí. Mas Cristo era submisso. Talvez as pessoas ficam espantadas com esse termo, submissão.
E este sentido, submissão, é debaixo de uma missão, submissão. Inclusive é o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, salvo engano, quando ele fala a mulheres lá. Ele diz: vós mulheres sejam submissas. Não é que aqui ele trata do sentido, não de um sentido de escravidão, mas de um sentido de reverência e de saber e estar junto na missão, que era o que Cristo fazia. Cristo sabia de sua missão, então ele era submisso porque ele estava debaixo de uma missão. Outro ponto, terceiro, Cristo, quando precisava argumentar em algum assunto, ele buscava autoridade no Pai para fazer. João 5,19. Quarto, Jesus procurava o Pai em oração. Lucas 5,16. Jesus cumpriu o plano de Deus Pai para a salvação da humanidade. João 3,17. Jesus se mostrava servo de Deus. Isaías 53,11, Atos 3,26. Jesus foi sujeito ao Pai. João 4,34, João 6,38. Então, qual tem sido a sua relação com o Pai Celestial? Você tem buscado a Deus pedindo orientação no seu caminho? Você tem procurado o seu Pai em oração? Você tem procurado ver qual é a sua missão? Qual é a missão que está sobre você? Você, quando precisa resolver algo, você vai dialogar com o Pai para saber como deve ser feito? Você está em obediência ao seu Pai? Você está sujeito ao que o Pai quer para a sua vida, porque a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável, ainda que aos nossos olhos humanos limitados seja duro, difícil, mas a vontade dele é perfeita para nossas vidas. Como tem sido a sua relação com o Pai Celestial? Tem sido uma relação de intimidade, de diálogo, de confiança? Ou você está distanciado do diálogo com o Pai? Ou você está distante do Pai? Então, esta lição também nos inspira a ter um relacionamento a mais com o Pai, a dialogarmos mais com o Pai, porque o Pai, ele tem, por exemplo, vamos usar na forma humana, física, o nosso Pai, por ser mais velho que nós, ele tem uma experiência a mais do que nós, ele sabe o que ele fala. Então, você tem procurado ouvir o que o Pai tem para dizer para você? Você tem procurado saber o que é que o Pai quer de você, aonde você quer onde Ele quer que você chegue? Porque não é onde nós queremos. Certa feita estávamos conversando entre amigos e um deles disse assim: eu tenho um sonho assim de chegar nesse ponto e fazer assim. Mas aí depois ele disse: aí Deus, quando nós chegamos, conquistamos o que queremos, Ele pode chegar e tirar você de onde você queria estar, porque Ele pode até permitir você chegar aonde o seu sonho. Mas ele disse, quando você chega lá, Ele disse: agora vamos deixar de lado, porque agora é o meu sonho que vai se cumprir na sua vida. Muitas vezes Ele dá corda, né, como nós dizemos, e depois nós vamos perceber qual é a nossa missão, o nosso propósito diante de Deus. Para finalizarmos, vamos ver aqui o último tópico: a mente de Cristo. Primeiramente, vamos analisar dois textos que o comentarista vai nos trazer. O primeiro texto está em 1 Coríntios 2,16 e o segundo texto está em Filipenses 2,5. O primeiro texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Eu procurei trazer aqui em algumas traduções para nós compreendermos melhor o que o Paulo está dizendo para nós através desse texto. Na tradução Almeida Revista Corrigida está escrito assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós
temos a mente de Cristo. Na nova tradução da linguagem de hoje está escrito assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Na King James, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. O crente infantil e as dissensões, aí ele começa, conclui lá no versículo 1 do capítulo 3. E a tradução da Bíblia Viva, que foi a que mais me chamou a atenção, ela vai dizer o seguinte: e como é que poderia, porque ele verdadeiramente nunca pôde conhecer os pensamentos do Senhor, nem discuti-los com ele, nem tampouco mover as mãos de Deus através da oração. Mas, por estranho que pareça, nós cristãos possuímos efetivamente dentro de nós uma parcela dos próprios pensamentos e da mente de Cristo. Então nós vamos olhar aí que Paulo está, é importante destacarmos o contexto desse texto de Coríntios, que ele está falando acerca do homem carnal, do homem natural e do homem espiritual. Então por isso que ele vai dizer isso aqui, ó: porventura o homem carnal pode conhecer as coisas do Espírito? Porventura ele pode saber as coisas do Espírito, se não estiver no Espírito? O homem carnal, as coisas de Deus para o homem carnal é loucura, mas para o que é guiado pelo Espírito não. E ele vai dizer aqui, ó: ele não pode conhecer a mente do Senhor, e ele tampouco pode mover as mãos de Deus em oração, sendo ele carnal. E ele vai dizer, ó: nós possuímos efetivamente dentro de nós uma parcela dos próprios pensamentos de Cristo. Então Paulo aqui também está referenciando Isaías, como eu falei, capítulo 40, versículo 13. Então ele está fazendo a distinção. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, mas o homem que está guiado pelo Espírito, ele discerne bem tudo. Como está no versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 2. Então, ter a mente de Cristo é eliminar o domínio do pecado sobre a nossa mente. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a viver não mais nós, mas Cristo, como bem disse Paulo. Ter a mente de Cristo não é ser o juiz das pessoas, mas é ter uma capacidade espiritual para esquadrinhar, examinar, discernir as coisas dentro da revelação divina. Quando temos a mente de Cristo, não procuramos ver sob a nossa ótica humana, mas sobre a luz que Cristo nos dá e que nos dá esse é o entendimento das coisas de Deus. E Paulo também vai fazer essa referência em Romanos 11, 33 a 36, chamando ele de a profundidade das riquezas. Então nós só vamos conhecer parcelas dessa profundidade, dessa riqueza que está em uma profundidade, se nós tivermos a mente de Cristo. Então quando nós somos guiados pela mente de Cristo, nós somos Romanos 8,14, filhos de Deus. Nós somos Romanos 8,16, temos comunhão com o Espírito Santo. Nós somos inclinados para as coisas do Espírito, Romanos 8,5. Nós temos convicção de que nada nos separa do amor de Cristo, Romanos 8, 31 ao 39. E nós sabemos que somos diferentes, Mateus 5, do 13 ao 16. Então Paulo, conforme disse Pomerangue, ele vai dizer o seguinte: Paulo traz em vista as atitudes, as palavras e as ações tomadas por aqueles que vivem a lei do amor, porque não agem e reagem da maneira natural à circunstância da vida, mas em tudo realizam movimentos que impressionam pela singularidade da manifestação de Deus através desses gestos, pois não levam em conta o egoísmo e o individualismo tão comuns à sociedade, mas sim o altruísmo e a benevolência. Então, ter a mente de Cristo é trazer as atitudes de Cristo, é falar como Cristo, é viver como Cristo e é ter ações como Cristo teve. E o segundo texto em Filipenses 2,5
também em outras traduções, a Almeida Revista Corrigida vai dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento. Na NVI vai dizer que nós devemos ter a mesma atitude. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje vai dizer que nós devemos pensar da mesma maneira em que Cristo pensava. E a Bíblia Viva vai dizer que a nossa atitude deve ser semelhante à atitude que foi mostrada por Jesus. Então, novamente, Paulo trazendo os traços característicos da mente de Cristo. Então, Paulo ele traz a característica e a missão de Cristo nesse texto. Paulo traz a humildade que provém da palavra humus, que significa solo, que significa terra. Então, é aquele que está equiparado à terra. Tanto é que a palavra humano deriva dessa palavra. Porque o principal significado do humano, a característica, é de ser humilde. Mas muitas vezes nós somos soberbos, arrogantes, prepotentes e deixamos essa humildade que Cristo nos deixou, esse legado, nós não praticamos ela. Então o que nós aprendemos com isso aqui? Que o homem deve ter não a centralidade em si mesmo, mas em Deus. Porque quando tem a centralidade em si mesmo, ele logo se frustra. Ele logo perece, assim como o próprio Lúcifer, querendo ter a centralidade em si mesmo, foi derribado dos céus. Então nós devemos, outra coisa, reconhecer a nossa humanidade, porque nós como pessoas precisamos de pessoas. E uma coisa que eu aprendi é que quando Deus ele quer nos abençoar, primeiro Ele não vai nos abençoar com coisas materiais, negativo. Primeiro Ele vai abençoar a nossa vida com pessoas. E o próprio Cristo se fez pessoas para conviver com pessoas, andar com pessoas, conversar com pessoas, para ajudar pessoas. E porque nós, como homens, queremos muitas vezes se igualar a Deus, né? Então nós vemos essa que traz característica de humildade de Cristo. E a Bíblia vai dizer que a humildade precede a honra, Provérbios 15:33, que com os humildes está a sabedoria, Provérbios 11. Deus exalta o humilde e humilha o soberbo, Ezequiel 12, Ezequiel 21:26, melhor dizendo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, 1 de Pedro 5:5. E a humildade faz com que reconheçamos ao outro, Filipenses 2:3. E também Cristo vai dizer o seguinte, em Mateus 5:3: bem-aventurado e humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então nós devemos viver em humildade, e nós devemos ter em mente, melhor dizendo, que viver em humildade é valorizar as outras pessoas, mas não desprezando a sua própria dignidade, não perdendo a sua própria dignidade. Então ter a mente de Cristo não é um desejo esporádico apenas, não, pelo contrário, é um estilo de vida baseado na vida de Cristo, conforme vai dizer em João 13:15. Então nós vemos que Jeremias vai dizer que o homem é enganoso, o coração do homem, melhor dizendo, é enganoso, e isso aí vai gerar o orgulho, e o coração sendo orgulhoso é falho. Então a chave, digamos assim, hermenêutica para entender, compreender a mente de Cristo, é observar as suas atitudes, as suas palavras e os milagres que ele operava em forma de gesto, cura, perdão e acolhimento. Não somente pelo lado moral e religioso, não, mas com isso aqui que eu falei. Então, o sentido que Paulo está trazendo aqui para a gente é: nós devemos pensar nisto em nós mesmos, porque Paulo vai destacar aí no versículo 1 ao versículo 4 em Filipenses o seguinte, vamos ler. Versículo 1: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido, uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então Paulo vai nos dizer aí que se há algum conforto, está em Cristo. Se há alguma consolação, está no amor de Cristo.
Se há alguma comunhão no Espírito, está no Espírito de Cristo em nossas vidas. E nós devemos aqui, como ele disse, ter o mesmo amor, o mesmo sentimento, uma mesma coisa. Não devemos fazer nada para humilhar ninguém, nem para gerar contenda, mas nós devemos considerar os outros superiores a si mesmo, como ele está dizendo aqui. Então, Moffat, ele vai dizer o seguinte, parafraseando esse versículo 5 do capítulo 2, ele vai dizer: tratai uns aos outros com o mesmo espírito, à medida que experimentais em Cristo. Ou seja, aquilo que nós aprendemos de Cristo, nós devemos pôr em prática, falando às outras pessoas. Então, concluindo, Paulo vai fazer referência ao esvaziamento da condição divina de Cristo, assumindo as dimensões e características humanas, num gesto de extrema humildade, submissão, obediência e sacrifício, como objeto de concretizar a salvação. Então, em Coríntios, onde nós lemos a primeira referência, 2,16, nós vamos olhar Paulo falando que nós devemos ter as mesmas ações, pensar como Cristo pensou, fazer o que Cristo fez, agir como Cristo agiu. E aqui em Filipenses ele vai dizer acerca da mente, ele vai dizer que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e colocar toda a nossa centralidade em Deus, porque quando nós fazemos isso, nós estamos sendo bem-aventurados e temos a mente de Cristo. Neste momento vamos fazer uma oração para concluir mais esta aula, de hoje, que foi conhecendo um pouco sobre o caráter de Cristo e a mente de Cristo e a missão de Cristo. Então vamos orar a Deus para finalizarmos. Feche os seus olhos onde você está e vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, nós te damos graças, te damos louvores por tudo que aqui foi falado. Nós te pedimos que cada coisa que aqui o Senhor nos falou, que nós venhamos a ter guardado dentro do nosso coração, que nós venhamos a ser humildes, que nós não venhamos a desprezar ninguém, que nós não venhamos humilhar ninguém, mas que nós devemos ser exemplo, assim como o Senhor nos deixou como exemplo. E nós devemos ser espelhos do Senhor, que o Senhor faça crescer, brotar, florescer esta palavra no coração de cada um, e o que o Senhor venha revelar a eles a missão de cada um, o caráter de cada um e aquilo que o Senhor quer na vida deles. Nós te damos graças, damos louvores por mais esta oportunidade. Muito obrigado, em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, muito obrigado pela sua participação. Não esqueça aí de dar o seu joinha e compartilhar, comentar. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus assim nos permitir.